Aqui com você, nós temos visto palavras que, em geral, são empregadas em todo esse ambiente de busca ou de procura dessa tão conhecida espiritualidade. Aqui nós usamos alguns termos, algumas palavras, e estamos vendo um significado novo para elas. Veja, nós não estamos dando um significado novo para elas. Nós estamos vendo o novo significado que elas têm. É diferente? Nós não estamos criando uma nova terminologia. Nós estamos usando a mesma linguagem, mas nós estamos investigando aquilo que isso significa, mesmo além da própria palavra. Palavras como meditação é um exemplo, autoconhecimento, atenção plena. Aqui nós chamamos de real meditação, diferente daquilo que é entendido aí fora como meditação. Veja, não é um novo significado para a palavra, é uma compreensão nova a respeito do assunto. Porque a nossa visão, a visão pelo menos que a maioria das pessoas receberam a respeito da meditação, por exemplo, é algo que se trata de uma técnica, é algo que envolve uma prática. Mas qual será a verdade sobre esta ciência que revela a natureza do seu ser? Isso é meditação. Mas aqui se trata da meditação de uma forma real. Não é uma técnica, não é uma prática. Uma prática é aquilo que você faz. A meditação não é algo que você faz. É algo que acontece. Assim como a atenção plena não é algo que você pratica como uma técnica, como algo que você aprende, por exemplo, fazendo um curso. Pessoas assistem cursos, vão a palestras, fazem cursos sobre atenção plena. Assim como se envolvem num aprendizado a respeito da meditação, a partir de uma técnica ou de uma prática. E aqui, a compreensão da meditação é a visão natural. Não é algo que você pode aprender com alguém, é algo que floresce em você, a partir de uma base real. Assim como esta questão da atenção. Esta total atenção, essa visão completa, livre da separação, onde não há presente mais alguém para estar atento. É só atenção. Essa atenção plena é algo que floresce em você, também com uma base. A partir de uma base, isso floresce. E é isso que nós estamos vendo aqui com você. Como, nesta vida, compreender a verdade da meditação, a verdade desta atenção plena. O que é atenção plena? Essa é a pergunta. O que é essa arte de meditar? Será que existe alguém para esta arte? Será que existe alguém meditando? É como estamos colocando aqui para você. É a presença da meditação. Na presença da meditação, não pode haver alguém. Há uma única realidade presente quando a meditação está. Essa realidade está além da mente.
E, portanto, além de qualquer técnica ou prática, ou de qualquer exercício executado, realizado, feito por alguém. Repare que todas as nossas ações, elas são ações que nascem de uma única base, e essa base é o plano, é a ideia. Você tem uma ideia e executa a ideia. Você tem um plano e executa o plano. Portanto, essa ação é a ideia executada, é o plano realizado. É algo que está sendo realizado tendo por princípio o pensamento. É o pensamento a base da ideia. O conjunto de pensamentos forma uma ideia. Após a ideia, nós temos a elaboração do plano. A execução do plano é a ação. A verdade da meditação não é uma ação que nasce de um plano, que nasce de uma ideia, de um planejamento ou de um conjunto de pensamentos. Estamos diante de algo novo, de algo que revela aquilo que está fora do conhecido. O pensamento lida com o conhecido. O pensamento lida com projetos dentro daquilo que ele identifica, que ele reconhece. E, portanto, que é parte dele. Contato com a realidade divina, com a realidade do seu ser, é a revelação, não a revelação que você alcança, mas a revelação que se mostra presente quando o ego não está, quando você não está. Isso é meditação. Portanto, você não vai praticar a meditação. Você não vai aprender isso com alguém. Você vai tomar ciência do seu natural estado de ser, do seu divino estado de ser, além do eu, além do ego. Essa é a presença da meditação. Portanto, a base para o florescer dessa meditação consiste nesse aprender sobre nós mesmos. Assim é quando você aprende sobre você. Quando você se dá conta de suas reações, daquilo que é você, nesse instante. Se nesse momento o estresse está presente, ou a raiva, ou o medo, ou a preocupação, isso é você. Não tem você e o estresse, você e a preocupação, você e o medo, você e a raiva. Repare, o medo ele está relacionado a uma relação entre você para a presença do medo. Há uma relação entre você e a presença do estresse, ou da raiva, ou da ansiedade. Mas é aqui que se encontra a ilusão de uma identidade presente nessa experiência, sendo experimentador. Nós estamos diante de algo que se mostra assim, em razão da separação, da dualidade entre você e aquilo. Quando você aprende a se aproximar de suas reações, você se dá conta de que essas reações são reações presentes em razão dessa desatenção. É nessa desatenção que está presente esta separação. Esse você e o medo, ou a raiva, ou o estresse, ou a ansiedade. Esse é o sentido do eu,
Esse é o sentido do ego. Dentro da experiência da vida, sendo experimentador de tudo isso. Ao trazer atenção sobre esse instante, sobre esse movimento, sobre aquilo que está aqui surgindo, nós temos o fim desta desatenção. E, portanto, o fim desta dualidade. Isso é o fim do medo. É o fim da raiva, do estresse, da ansiedade, ou de toda forma de desordem emocional, psicológica. É quando temos o fim para o sofrimento. Porque estamos lidando diretamente com a raiz do problema. A raiz do problema é esse sentido do eu. A presença dessa atenção, dessa real atenção, desta plena atenção. Veja, você não vai praticar isso. Você vai, nesse instante, apenas se tornar ciente de quem é você, do que você é. Quando está presente esse estado, esta dualidade, esse movimento, que é o movimento da mente egóica, que é o movimento do eu, que é o movimento desse centro de memórias, de lembranças. Essa atenção é algo que surge naturalmente. Não há como aprender isso com alguém. Tudo que se faz necessário aqui é o simples e direto interesse de olhar, de perceber, de tomar ciência daquilo que está presente aqui, nesse estado. Quando os pensamentos estão presentes, os sentimentos estão presentes, quando as emoções estão se expressando em razão do sentimento, em razão do pensamento. Olhar, perceber, tomar ciência de si mesmo é atenção. O ponto é que nós não fomos educados para ter essa atenção sobre nossas reações. Desde pequenos, nós estamos respondendo à vida a partir desse fundo, deste centro de memórias, de lembranças, de recordações. Então, desde pequenos, nós estamos sempre reagindo. Quando somos ofendidos, magoados ou entristecidos. A nossa resposta é inconsciente, é mecânica. É sem qualquer percepção do que está se processando conosco nesse instante, diante desta ou daquela situação. Nós fomos educados, ensinados, colocados dentro de uma estrutura social, cultural, onde a coisa mais natural para nós, na verdade, é a coisa mais comum para nós. É estarmos sempre presos a esta psicológica condição de vítima ou de herói, de alguém que procura escapar da dor. Essa forma de escape da dor pode ser de uma forma agressiva, violenta, controladora, dominadora, ou pode ser de uma forma tímida, ansiosa, deprimida, angustiada. A nossa postura sempre diante da vida é sempre a partir de um elemento que está separado dela. Quando a situação surge, nós não temos outra resposta a não ser a resposta que vem do passado.
Aqui, esse contato com a realidade do seu ser requer a presença desta atenção sobre as nossas reações. Esta atenção só é possível se for de uma forma plena, completa, ou seremos de novo e novamente capturados na desatenção por uma reação que vem do passado, por uma resposta inconsciente, automática, egocêntrica. Essa é a resposta da pessoa. Essa é a resposta desse mim. Portanto, o que é esse aprender sobre o autoconhecimento? É trazer para esse momento esse olhar, esse novo olhar. É a nova forma de olhar para aquilo que aqui está presente. É olhar sem o passado. É olhar sem a resposta inconsciente, automática, mecânica deste mim, deste observador que se separa e reage. Não há qualquer reação quando esse olhar novo está presente. Aqui nós estamos tendo uma aproximação radicalmente nova desse instante. Até esse dado momento, toda a nossa razão, intenção, motivação foi para a continuidade desse mim, desse eu, desta pessoa. Agora estamos percebendo a ilusão que isso representa. E, portanto, a confusão e o sofrimento implícito dentro desta condição de resposta que vem do passado, que vem desse falso centro que é o eu. Veja, é um falso centro. É um centro construído por memórias, por lembranças, por recordações. Notem como é simples isso. Não há nada de complexo em compreender que esse centro é falso. Quando você me elogia, aquele aqui que responde, aquele aqui que se sente feliz, prazerosamente satisfeito em receber o elogio, é esse mim. Mas do que é constituído esse mim? De uma imagem. De uma imagem que o pensamento construiu aqui, sobre quem eu sou. Você me elogia? Esse elemento aqui que recebe elogio, que sou eu, esse eu é a imagem que o pensamento estabeleceu de alguém aqui que se sente lisonjeado. Assim, uma lisonja que vem de você me atinge. Quem está sendo atingido por essa lisonja? Está feliz com essa lisonja? É uma imagem? É isso que nós somos, como pessoas. Ao recebermos uma crítica, o processo é o mesmo, só que é o inverso. Isso me irrita, me aborrece ou me entristece. E toda a minha resposta para você, a partir desta imagem, é a partir deste centro, que é um centro construído por uma imaginação, por um pensamento presente aqui, estabelecido aqui. Esse é o ego, esse é o mim. Qual é a verdade sobre você? Você desconhece? Porque está vivendo nesse falso centro. Está vivendo nesta pessoa, neste mim, neste eu. A verdade desse encontro com o autoconhecimento
É a verdade desse olhar para estas reações, que vem do passado. Implica a presença de um novo perceber para essas reações, destas reações, sem o percebedor. Então, esta imagem, este centro, é visto, essa ilusão é desfeita. Isso é o fim para esse centro. Isso é o fim para esta imagem. Isso é o fim para esse alguém. É o fim para esse alguém que se sente feliz quando elogiado. É o fim para esse alguém que se sente triste quando criticado. Isso é o fim da autoimagem. Isso é o fim do eu. Isso é o fim do ego. Portanto, o que é esta real meditação? Esta real meditação consiste nesse olhar. Não é uma prática que você faz. É uma ciência que está presente aqui, nesse instante, descaracterizando esta imagem, esta ilusória identidade. Veja, não tem você como alguém fazendo isso. A presença da meditação é exatamente o descarte desse alguém. A meditação está presente quando temos o autoconhecimento. E esse autoconhecimento não é alguém se conhecendo. É esse aprender nesse instante sobre si mesmo. É o aprender. Não é o aprender para depois fazer uso disso. Aqui estamos eliminando exatamente esse modelo do tempo. Aprender sobre o autoconhecimento não é como aprender a falar um idioma, que requer tempo, técnica e prática. Quanto mais você pratica vocabulário, conversações, gramática, mais você se aprofunda no conhecimento do idioma, mais você se especializa, maior é a experiência. Aqui não se trata de uma especialização, de um aprofundamento e de experiências mais ricas e profundas em direção a essa visão desse eu. Aqui se trata de imediato na ciência da verdade de que esse eu é uma ilusão construída pelo pensamento e sustentada por essa ilusão que é a ilusão da autoimagem. Aqui se trata do descarte imediato desse sentido de alguém presente recebendo esse elogio ou recebendo esta censura. Não há alguém presente. É só um conjunto de lembranças, de recordações, girando em torno de uma imagem supostamente central, porque mesmo essa imagem está mudando o tempo todo. Nós vivemos na defesa desta autoimagem, porque fomos educados para viver assim, ensinados para viver assim. Esse aprender sobre si mesmo é, na realidade, o desaprender sobre esse mim. É a desconstrução desta imagem, é a desconstrução desta ilusória identidade que se sustenta nessas memórias, nestas lembranças.
Isso é o fim deste centro, deste falso centro. Então, a verdade da real meditação é a ciência desse instante, livre do eu, livre do ego. Portanto, se trata da bela arte de meditar. Mas esta arte de meditar requer a presença de uma mente meditativa e não de alguém em meditação, mas a própria mente, o próprio cérebro passa por uma mudança, tendo uma aproximação direta, real, desse natural estado livre do eu, livre do ego. É quando a mente se aquieta, o cérebro silencia e temos a revelação desse estado novo, desse estado natural. O que temos colocado aqui é que esta atenção plena, em geral, é entendida como um estado que se alcança, enquanto que, na verdade, esta atenção plena é algo além de todos os estados. Portanto, não se trata bem de um estado, é a ciência do seu natural estado de ser. Isso está além daquilo que o pensamento conhece, daquilo que o pensamento reconhece, daquilo que faz parte daquilo que nós conhecemos como estados da mente, estados da pessoa, estados desta consciência. Alguns tocam na questão desta real consciência como uma consciência em nós que se expande. Também isso não é verdade? Aqui não se trata desta consciência presente em você em expansão. Se trata exatamente do esvaziamento de todo esse conteúdo desta consciência que nós reconhecemos para algo novo, para uma nova mente, para uma nova consciência, para esta real e divina consciência. Isso está presente. Isso está além de tudo aquilo que nós consigamos dimensionar. Então, falar em ampliação, crescimento ou expansão de consciência, isso não procede. Você, em seu natural estado de ser, é esta real e divina consciência. Além do tempo, além do espaço, além de tudo aquilo que o pensamento possa dimensionar ou colocar em palavras. Portanto, aqui com você, nós estamos trabalhando esta questão do fim do eu, do fim do ego, do fim da autoimagem, do fim desse sentido de separação, do fim dessa ilusão de alguém presente na vida, dentro da experiência, sendo o experimentador, sendo o pensador, sendo alguém. Seu natural estado de ser, que é meditação, que é você em seu estado onde está presente esta simples e direta atenção, esta visão da vida livre do pensador, do experimentador, portanto, do passado. É a presença da bem-aventurança, da liberdade, da felicidade. É a presença do amor. Em seu natural estado de ser, livre do eu. Temos a presença dessa inteligência, desta sabedoria, desta visão da vida, livre de tudo aquilo que o pensamento reconhece, ou experimenta, ou tem vivenciado.
Portanto, esses encontros que nós temos aqui têm esse propósito. Olharmos juntos para isso, investigarmos juntos isso. Você nasceu para, nesta vida, assumir a realidade de algo que está presente, além desse nascimento, além desse corpo e além desse mundo. É você em seu natural e divino estado de ser. Aqui esses encontros nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos, são 2 dias. São 2 dias de uma forma online, onde estamos trabalhando com você, aprofundando isso, através de perguntas e respostas. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Fora esses encontros que temos online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Trazer para esse momento essa atenção, onde irá se revelar nela a vida, sem a intervenção de alguém que é o eu, autocentrado, é a arte da atenção. A atenção plena para esse instante significa apenas escutar o que isso aqui representa, sem ter